Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa quinta live do Take Action. Bora convidar a galera aí? Bora chamar a galera para participar aqui, sejam todos bem-vindos, vocês que já estão chegando, nosso quinto encontro da semana Take Action. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante em relação à prática. Nós vamos falar sobre a construção, como que eu construo as peças, os tijolos diários que eu tenho que colocar, que eu tenho que construir na minha vida. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando. Bora botar pressão hoje. Eu estava agora na palestra do Paulo Machado. Quem conhece o Paulo Machado aí? Eu estava agora lá, agorinha, vim pra cá correndo que eu tava tão empolgado naquilo que eu estava fazendo ali, tão intencional, empolgado não, né? Empolgação não, mas intencionalidade, que eu tive que sair correndo. Eu falei, nossa, tem a live e eu preciso ir para casa. E estou eu aqui para honrar meu compromisso com você que está aqui. Você que está aqui é porque você realmente está buscando, você quer alcançar algum tipo de transformação, você quer construir o seu futuro. E o futuro você constrói. Eu peguei umas coisas bem legais e tem a ver com aquilo que eu tenho falado para vocês. E né, eu estava conversando com o Paulo Machado agorinha, daqui a pouco eu posto uns stories aqui de um pouquinho da palestra, como é que foi. E nessa conversa que eu estava tendo com ele, uma das coisas que... É isso aí, Paulo. Boa noite, Rodrigão. Seja bem-vindo, amigo. Boa noite, Fábio. Boa noite, vocês estão chegando. Boa, Gláucia, seja bem-vinda. Deixa eu colocar o tema então aqui. Construindo as peças. Ó, o tema é isso aqui, ó. Felipão, você dá uns nomes estranhos? Que acha que eu dou uns nomes estranhos aí para os nossos temas? É intencional, esses nomes que eu dou são nomes que vão fazer você ficar caçando. Cara, o que esse cara tá querendo dizer com isso? Sejam bem-vindos todos vocês. Eu tava falando aqui sobre... Eu tava agora com o Paulo Machado, não sei quantos de vocês aqui conhecem o Paulo Machado. E tá rolando uma palestra lá no espaço dele lá. E eu tava trocando uma ideia com ele antes da palestra. E uma das coisas que a gente tava falando era sobre isso, sobre a construção, né? Sobre construir tijolos e tudo que você for prestar atenção, que você precisa construir. Eu até tive que vir correndo para poder estar aqui com vocês, que eu até me empolguei um pouquinho, eu tava bem intencional naquilo que eu tava fazendo ali. E uma das coisas que tem a ver com as construções dos tijolos. Então eu estava lá construindo, agora no final da noite, o tijolo que eu precisava construir dos meus alvos. Quais são os seus alvos? Tudo bem, Elaine? Seja bem-vinda. Tudo bem? Todos vocês estão chegando aqui. Bora meter o terror. Coloca aí, você que já está acompanhando a semana do Take Action, coloca assim, ó, hashtag eu sou MDT. Hashtag Take Action. Essas são as hashtags que nós estamos usando aqui. O que é eu sou MDT? Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. O meu prazer hoje aqui é poder servir vocês com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu posso e aquilo que eu senti no coração de entregar dentro de todo esse processo que nós estamos vivendo. Na verdade, existe todo um planejamento, né, de entrega de tudo que eu estou entregando para vocês, que é o método Take Action, né? É o que eu estou entregando para vocês. Só que eu todo dia eu entrego algo e eu peço direção, eu peço discernimento de qual a melhor forma, quais os melhores exemplos, o que eu posso... Isso tudo você não organiza, você não consegue... E isso serve para a vida de vocês. Eu quero que vocês já entendam, já começa a chave, já vamos começar aqui os códigos também. Lembrando que existe uma diferença de chave e código. Chave abre porta, código mantém a porta aberta. Então... você não consegue na vida planejar os mínimos passos
Você não consegue organizar os passo a passo que você vai dar. Eu vou acordar às 5 horas, vou fazer às 6 horas, vou fazer às 7 horas, vou fazer isso, às 8 horas vou fazer isso. Você não consegue fazer, não adianta. Você tem que ser muito biruto, muito doido para fazer isso. E quem faz isso não desfruta, entende? Pensa assim, agora às 5h35 eu vou fazer sexo com minha esposa. Às 6h45 eu vou tomar um banho. Não dá para você fazer isso, não existe esse nível. Você tem que entender que você tem que planejar aquilo que são os pontos principais e o resto, o caminho, ele é dinâmico, ele pode mudar, as coisas podem mudar no meio do caminho. Então você não planeja caminho, a estrada, você não planeja a rua, entende? Você tem uma noção, você tem uma direção, um norte. Agora a estrada, você pode estar indo por aqui, amanhã cai uma árvore aqui, você não vai mais usar essa estrada, você vai pegar um desvio e usar outra estrada. Então você tem que entender que na jornada da tua vida, na construção da tua vida, é assim que vai acontecer. No meio do processo, por exemplo, coisas que vocês estão fazendo hoje, não vai fazer sentido você fazer daqui 1, 2, 3 meses para você chegar onde você quer chegar, entende? E uma das coisas que nós estamos falando é como fazer o primeiro milhão, né? Tem muita gente que acha às vezes que é muito difícil, é muito sacrifício fazer o primeiro milhão, ou que o primeiro milhão você vai fazer pela internet. Não precisa ser pela internet, existem várias formas de você fazer 1 milhão. O seu primeiro milhão. O que você tem que entender é que o seu primeiro milhão não tem relação com você, ele não tem relação com a forma como você faz ou aquilo que você sabe. Tem relação com quem você é, entende? Então, se você entende quem você é, onde você colocar a mão, você vai governar. E isso tem a ver com o governo que nós estávamos falando esses dias. Então, quando você entende que você está para governar nessa terra, onde você pôr a mão, meu amigo, vai governar. Porque você sabe o que você tem que fazer. Você vai entrar em ação, você vai construir os passos, entende? Construir as peças para que aquele sonho, para que aquela situação aconteça, entende? E aí você é quem cria as oportunidades, você é quem cria os caminhos. E muitas vezes você vai começar, vou começar na internet. Aí de repente vem Fala Carlos, bem-vindos, sejam todos bem-vindos, viu? De repente você tá lá na internet, vem esqueci o nome agora do dono do Facebook. Enfim, ele resolve, por exemplo, acabar com a ferramenta do Instagram e do Facebook. E aí? Acabou o seu sonho? Então você tem que entender que você tem que construir baseado em quem você é. Entende? A oportunidade, ela vai vir e você vai usar as ferramentas que você tem. E talvez muitos de vocês aqui estão em parafuso, em choque. Porque você fala, cara, eu tô aprendendo que eu preciso fazer o meu milhão pela internet. Zuckerberg, verdade. Obrigado, viu, Carlos? Mark Zuckerberg, obrigado, viu, Fábio? Vocês completaram aí. Então, assim, e o que você precisa entender? Que as suas ferramentas, as suas habilidades, e alguns de vocês estão em pânico porque falam, eu tenho 50 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos, e eu tô aprendendo, eu tô vendo em algum ambiente que eu tô vendo que eu vou precisar aprender uma ferramenta na internet para alcançar meu milhão, ou para fazer uma renda extra, ou para fazer uma renda principal, ou para fazer um negócio. O que você tem que entender com tudo isso? É que você não precisa de uma ferramenta, você precisa entender o que você quer, e quem é você e para onde você vai. É isso. Então, quando nós falamos nessa semana do Take Action, nós falamos sobre os sonhos, nós falamos sobre os principais que você quer alcançar, nós clarificamos, desenhando ali algo que vai te motivar para aquilo. E nós ontem clarificamos aquele processo. Quando nós fazemos isso, nós precisamos entender que aquele sonho, aquele desejo, o caminho que eu vou construir para chegar nele, ele pode mudar. A rota está traçada. O que nós fizemos até agora foi traçar a rota. Agora, a construção dos tijolos diários, ou seja, tudo que você precisa fazer todos os dias, isso pode mudar. Por exemplo, hoje você está morando na cidade que você está, de repente acontece alguma coisa, você é obrigado a mudar de cidade. Mudou a rota. Eu vou fazer aquilo que eu tinha me proposto a fazer. Pode ser que você tinha se proposto a fazer algo na tua cidade, no teu bairro. Mudou de cidade, mudança geográfica, você vai mudar a rota, mas você não vai deixar de fazer. Você planeja aquilo que é a base, mas você, por exemplo, eu planejo a construção do muro. Agora, qual muro que eu vou construir no dia a dia é indiferente. Entende? Quando você entende esse princípio, esse conceito, que você vai construir os muros
que vai edificar a tua casa, que vai edificar quem você é, que vai edificar o seu patrimônio, vai te dar a base, o sustento para você viver com a sua família a vida doidada, vai te dar o sustento para você alcançar a liberdade geográfica, liberdade financeira. Quando você entende que você tem muros para construir, o que você precisa fazer é ter clareza e entender, e não ficar bitolado. Você não pode ser bitolado e não, eu vou fazer esse muro da esquerda aqui, e que quer faça sol, quer faça chuva, não. Não seja bitolado. Você precisa entender que você vai construir a casa, mas tem dia que você vai precisar construir o muro da esquerda, tem dia que é o muro do fundo, tem dia que você vai lá para poder fazer ali o nivelamento do piso, entende? Mesmo sem terminar de montar a estrutura da outra parede. Felipão, tá bom, mas na prática, para de falar filosoficamente. E eu vou falar para vocês, né? Então, hoje eu estava lá com o Paulo Machado, e uma das coisas que nós estávamos batendo de conversa, né, que é justamente esse é o processo. Às vezes você fala assim, não pode ir em intensidade, eu tenho que ir em... como que é a palavra? Tem gente que mistura constância, acho que é constância, né? Então assim, eu tenho que ir com intensidade ou eu tenho que ir com constância? O que vocês acham? Coloca aí pra mim, eu tenho que ir intenso ou eu tenho que ir constância? Eu quero entender de vocês. Vocês que estão aqui agora comigo na live, sejam bem-vindos, todos vocês que estão chegando aqui. Laura, Marley, Gildete, Fran, Kesley, Rosana, Andressa. Sejam todos bem-vindos. O que vocês acreditam então? Coloca aí nos comentários. Eu preciso construir com intensidade, eu preciso fazer as coisas com intensidade ou com constância? Coloca aí. Sejam bem-vindos. Então vamos lá. Dentro desse processo de construir o caminho, não vou mentir, iniciei vendo o Pablo porque dá riqueza, dinheiro. Hoje nem faz sentido, porque cada vez que vejo o que faz sentido, as coisas não interessam. É isso aí, profundidade. Constância, 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 constância. Eu vou quebrar um paradigma agora na mente de vocês. E vocês vão perceber o quanto vocês às vezes estão... uma das coisas que eu busco é trazer liberdade. Você tem que ser livre. Você tem que aprender a calcular o impacto das suas decisões, como nós falamos ontem sobre a prudência lá de Provérbios. Quando você entende constante e intensivo, constância, que você precisa entender é que você não pode ser alienado. A alienação é uma bosta. A alienação faz você ter a mentalidade de outra pessoa. Você tem que ter a sua mentalidade. Você tem que entender, você tem que questionar todas as coisas. O questionamento faz clarificar. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, se tem dúvida, se não está fazendo sentido, você tem que questionar. Entende? Tem que fazer sentido para você. E mesmo se fizer sentido, questiona. Entende? E aí eu vou quebrar agora algo que está na mente de vocês. Tem que ser constante ou tem que ser intenso? A gente tem que andar ou a gente tem que correr? Como é que tem que ser essa parada? Tem que ir devagar e sempre ou tem que sair correndo e ir para cima? Eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples. Na inteligência bíblica fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de falar, há tempo de ficar quieto. Vocês já ouviram falar sobre isso? Olha que interessante. Como é uma bosta a gente entender e não praticar. Porque a gente se aliena, o ser humano busca uma forma o tempo todo de estar alienado. É uma busca inconstante. Por isso que a pobreza, ela é a riqueza é natural, a prosperidade é natural, a pobreza é resistência. Por que a pobreza é resistência? Porque nós temos um hábito normal de caçar essa resistência. Então olha só que interessante, não existe você tem que ser constante. Não, você tem que ser intenso, você tem que ir andando, na moral, devagar. Não, você tem que correr. O que tem que ser? Como que tem que ser? Tem que ser de acordo com a fase que você está vivendo.
Pode ser que a pessoa que está te falando, ela está na fase de ser constante, não precisa de intensidade. Mas a tua fase, você está começando agora, meu amigo, você tem que ser intenso. Pode ser que a pessoa que está te falando, que está sendo a pessoa que você está escutando, ela fala assim, meu amigo, você tem que fazer isso nesse tempo, você tem que descansar com a sua família, você tem que dividir o tempo para todas as coisas. Mas para você, a fase que você está vivendo, você tem que pegar todo o teu tempo e investir naquilo. A vida é temporadas, a vida são fases. Você precisa entender a tua fase. Como nós falamos ontem no exercício físico, eu tenho que me comparar com quem? Quem que é a pessoa que eu vou me comparar? Eu vou me comparar com o Sérgio Bertolucci? Eu vou me comparar com o Adoni? Eu vou me comparar com o Otávio? Não, quem que eu me comparo? Comigo mesmo. Eu tenho que ser minha régua. Entende? Por isso que eu falo muito sobre... alguém fala, e Felipe, tá bem? Eu falo assim, eu tô melhor que ontem, pior que amanhã. Porque amanhã eu preciso ter melhorado algo, eu preciso ter vivido algo, eu preciso ter crescer em algo. Então eu tô caçando o tempo todo formas de crescer. Eu tô caçando o tempo todo formas de eu alcançar novos níveis. Entende? Então assim, vocês estão entendendo? Tá claro para vocês? Olha lá, o Helder falou, não sabia que era bíblico. O Rodrigo colocou, há tempo para todas as coisas, perceber a estação que está vivendo. É isso aí, André. Vocês têm que entender que tudo está na Bíblia, gente. Todas as chaves, todos os códigos, eles estão escondidos na Bíblia. Os tesouros mais preciosos estão escondidos lá atrás. Felipão, mas eu não sou crente, eu não sou católico, eu sou espírita, eu não leio a Bíblia. Não tem a ver com o que você é. Você tem que entender que você é imagem e semelhança de Deus. O resto é tudo religião. Entende? Então, quando você entende que você é imagem e semelhança de Deus, você tem que buscar onde que está a fonte. Qual é a inspiração? Quem que foi inspirado? A inteligência bíblica é um livro inspirado. Ah, mas foram homens que escreveram. Homens inspirados por Deus. Como eu sei isso? É só você ver o fruto da inteligência bíblica. Que livro que você lê todo dia, esse livro... passa por gerações e gerações, e a mesma coisa que você lê, o outro lê, cada um entende uma coisa diferente todos os dias. Todo dia, um único versículo, se você lê, a outra pessoa lê, todo mundo lê. Todo dia, aquela passagem vai fazer algum sentido diferente para mim, para você e para o outro, e todo dia cada um vai ter um sentido diferente, vai ser uma loucura, e parece que não para nunca isso. Esse é o único livro que tem isso. Entende? O segredo está na palavra de Deus. E o segredo está, Lili, na execução. Quando eu leio a inteligência bíblica, quando eu escuto uma live, eu estou entendendo. Como que eu aprendo? Quando eu pego esse entendimento, tenho clareza do que eu tenho que fazer, eu vou e pratico. O praticar me faz aprender. E quando eu aprendo, eu adquiro a sabedoria. Entende? Que está em Provérbios. Por isso que em Provérbios fala que a sabedoria ela habita com a prudência. Entende? Ela vale mais que o ouro, vale mais que a prata. Entende? A sabedoria ela está nos cantos das ruas gritando para ver, bradando para ver quem pode escutar. Já viram essa passagem? Que fala que a sabedoria ela tá gritando, ela está caçando quem possa ouvi-la. Por quê? O que é a sabedoria? É o conhecimento. O que isso significa? A sabedoria gritando é um conhecimento aguardando alguém pô-lo em prática, acessar ele, pôr em prática para então ter resultado. Acessar a sabedoria, ou gritar. Ela está gritando, ela está assim, ei, quem que vai me pegar isso que eu sei, esse conhecimento e pôr em prática para me ter? Ter quem? Eu, a sabedoria, que habito com a prudência. Entende? A Andressa perguntou, tem como identificar a fase para ser intensa? Tem, Andressa. A fase que você está vivendo, ela vai te mostrar alguns indicadores. Qual que é você está vivendo algum tipo de pressão?
Lembrei que uma das lives que nós falamos sobre a matriz do caos, eu preciso entender em que fase que eu tô. Eu tô na guerra, eu tô na paz, eu tô no poder ou eu tô vivendo já a prosperidade? Qual é a fase que eu tô? Se eu estiver na guerra, eu tenho que meter pressão para sair da guerra e entrar na fase da paz. Se eu estiver na fase da paz, eu tenho que ter constância e clareza para poder entrar na fase do poder. Se eu estiver no poder, aí eu vou olhar e eu vou ter... Na guerra e na paz eu tenho que ter intensidade. No poder, eu tenho que ter constância. E aí eu alcanço a prosperidade, que é um lifestyle. Então, nas duas primeiras fases, na guerra ou na paz, eu preciso ter intensidade. Porque se eu ficar na guerra e sair para a paz, e na paz eu não for intenso, eu posso voltar para a guerra. E aí eu fico na guerra e paz, guerra e paz, guerra e paz. E é cansativo isso. É como se eu estivesse indo para a batalha, voltei, descanso, aí vou para outra batalha, voltei, descanso, aí vou para outra batalha. Eu tenho que sair desse looping, eu tenho que sair disso. Fui para a guerra, encontrei a paz, aí da paz eu vou caçar o governo. Porque quando eu vou para o poder, eu tenho um governo, eu não preciso mais ir na guerra. Entende? Aí quando eu estou em governo, eu só alcanço com constância, eu já adquiro a sabedoria, eu ponho em prática o conhecimento, e então eu acesso o desfrute, eu acesso a prosperidade, eu acesso um lifestyle, entende? Qual a diferença entre, Felipe, a Rosa perguntou, qual a diferença entre alienação e imaginação? Alienação é você viver a visão do outro. Imaginação é você viver a sua visão. Conseguiu pegar? De forma simples e prática. Quando eu imagino aquilo que eu estou imaginando, o que é imaginação? É a fé em ação. A minha visão, aquilo que eu imaginei, quando eu acesso aquilo, meu corpo leva a questão de tempo, eu tenho que construir o caminho para chegar lá. Alienação é eu falar para todo mundo assim, ó, todos vocês aqui, vocês têm que olhar para o futuro e enxergar 1 milhão na conta de vocês. Todo mundo enxergou 1 milhão na conta? Agora todo mundo vai fazer assim, ó, para você construir 1 milhão, você vai fazer live todo dia, e depois que você fizer live todo dia, você vai sair na rua e vai fazer pesquisa de campo para fazer isso, e você vai fazer aquilo, tal. Isso aqui que eu estou falando para você, eu estou te alienando, eu estou criando em você um único modelo de algo que você precisa fazer para você chegar onde eu falei para você chegar. Eu estou te alienando, eu estou tirando a tua liberdade. A alienação, ela tira a liberdade, ela tira as opções, entende? Então, por isso que quando a gente fala de método, algum tipo de método, quando eu vou ensinar métodos para vocês, eu estou ensinando um método para vocês, mas o método ele não pode ser engessado, ele não pode ser de ponta a ponta. É diferente, por exemplo, de uma linguagem de programação. Quando eu vou fazer um aplicativo, quando eu vou fazer um site, alguma coisa e tal, aí não tem como fugir, existe uma linguagem. E naquela linguagem existem os padrões de construção daquele programa, daquela linha de código, então eu uso padrões. Entende? Eu não posso fugir dos padrões. Eu tenho opções de como eu quero desenvolver a minha lógica de programação. A lógica, cada um tem a sua. Então eu vou escolher a melhor lógica e vou construir aquilo. Mas eu não posso sair do padrão. Por exemplo, eu estou mexendo com JavaScript. Vou fazer em C#. Vou fazer em PHP, em Laravel. Não faz sentido. Para quem não está entendendo, são linguagens de programações diferentes aqui. É um mundo de tecnologia. Mas é uma coisa... padrão, eu tenho um padrão, eu consigo ter lógicas diferentes, mas para construir usando as mesmas peças, tá bom? Consigo entender de forma clara? Diferente de imaginação é a sua fé em ação, é aquilo que você viu, aquilo que você imaginou. Logo, eu vivo aquilo, eu vou atrás de viver aquilo. Alienação é eu pegar de alguém, é eu olhar para alguém, por exemplo, todo mundo fala para você, ó, você tem que viver a vida de forma constante, você não precisa ser intenso. Às vezes eu estou te falando isso, mas a minha fase agora é viver de constância, não é intensidade. Mas aí você pergunta, tá, mas e quando você começou, como que era? Era intensidade, amigo. Era intensidade o tempo todo. Eu precisava ser intenso, porque eu estava com o carro atolado na lama, eu precisava tirar o carro da lama, então eu tinha que ficar levantando e acelerando.
até sair dali. Então, são fases. Lembra que a vida e a natureza ela tem temporadas, tem estações. O inverno, a primavera, o verão e o outono. Qual é a estação que você está? Você não precisa ficar. Só que assim, às vezes você está numa estação que é diferente da minha. Às vezes a sua estação talvez está sendo a estação de outono. As folhas estão caindo. As plantas elas estão indo para dentro, elas estão murchando. Entende? Agora a minha fase, a minha estação está sendo primavera, ou seja, está se abrindo as flores, as folhas estão nascendo verdinho, está sendo uma coisa bem massa. Ou seja, estou vendo frutos. Às vezes a estação que você está não é a de fruto, é de crescer para dentro, é de podagem. A minha está sendo de frutificar, a sua está sendo de podar. A sua às vezes está sendo o deserto, do calor, aquele sol, aquela coisa de trabalho e tal. Entende? Cada um tem uma fase. Vocês estão aí? Estão me escutando? A minha mente parou em chaves e códigos. Concordo plenamente. Estou vivendo um processo de desbloqueio, só que está difícil entender os caminhos do sucesso. Várias opções de negócio. Flávio, é o que eu estou falando aqui agora, sabe? Essa fase de vocês, cada um tem uma fase. O que eu vou entregar, o que eu estou entregando para vocês é um modelo, é um mapa, é um método que você vai aplicar na fase que você está. Se você está na fase do outono, você vai aplicar de um jeito. Se você está na primavera, você vai aplicar de outro jeito. Se você está no verão, é de um outro jeito diferente. Se é no inverno, é de outro jeito. Então você tem que pegar a base aqui. Entende? E eu falo assim, eu estou entregando algo tão rico para vocês, tão... Se eu tivesse que colocar valor, algo de tanto valor que eu não consigo precificar. Entende? E não faz sentido. Então eu tenho que entregar isso aqui para vocês. Eu estou pensando em fazer tarefas, testar, corrigir rotas. Então, e nessa fase que você está, Michele, não é a fase de constância. É a fase de intensidade, porque eu tenho que errar rápido. Eu tenho que testar e errar, até eu encontrar a veia. É o lance de você enxergar a veia, entende? Beleza. Boa noite, Margarete. Boa noite para vocês que estão chegando aqui agora. Então, nessa fase da construção, você precisa entender que existe a macro peça e a micro peça. Anota aí, tá bom? A macro peça e a micro peça. E depois a gente tem a nanopeça. A nanopeça são os tijolos. A nanopeça é o que você tem na semana, é o que você constrói na semana. E todo dia você tem o tijolo. Esses tijolos diários eles vão construir a nanopeça. A nanopeça semanal vai construir a micropeça mensal. A micropeça mensal constrói a macropeça, que é trimestral, semestral e anual. Tá? Então, identificar a fase é super importante. A primeira coisa, na verdade, você identifica a fase. Dentro desse processo que nós estamos, agora chegou a hora de você identificar qual que é a tua fase. Entende? Ou você está vivendo, por exemplo, a fase de ir rápido. Você tem que correr, você tem que ir para cima. Ah, não, agora eu estou na fase de andar. Eu tenho que andar, tem que ser... tem que ir step by step. Entende? Qual que é a fase que você está? Isso tudo faz sentido. Faz sentido para você? Isso tudo ele tem que fazer sentido. Senão não faz sentido. Algumas coisas sempre vão dar errado, saca? E nesse processo, nessa fase de construção que a gente está construindo aqui, algumas coisas sempre vão dar errado. Algumas coisas sempre vão dar errado. Então você precisa mudar. Você precisa pegar essas coisas que sempre estão dando errado, observar aquilo e mudar a forma como você está fazendo. Uma dúvida que algumas pessoas tinham sobre Deus, né? Deus, ele muda? Já se perguntaram? Deus muda? Deus, ele muda? Responde para mim, o que você acha? Deus muda ou não? Sim ou não? Deus muda sim ou não? Ah, Glaucia, foi uma pergunta, né? Identificar a fase é importante? É importante. Qual que é a fase que você está? Deus muda ou não? Sim ou não? Coloca aí para mim. Não.
Não, Deus não muda? Vocês têm certeza disso? Deus muda? Não. Deus é perfeito? Não. Deus não muda? Deus, ele não muda, mas ele se move de formas diferentes. Cada avivamento que aconteceu na história da humanidade, na história da igreja, foi de uma forma diferente, entende? Ele não muda, mas ele se move de forma diferente. E aí eu quero que você pegue esse código. Você tem que entender a forma como você está se movendo. Se você é um pequeno Deus na Terra, porque se você é o que ele diz que você é, eu sou o que eu sou, diz que eu sou o quê? O reino dele na Terra. Eu sou o governo de Deus na Terra. Eu sou a noiva de Cristo. A nossa percepção do agir dele, Deus, ele se move de forma diferente. Então o que você tem que entender é que você precisa se mover em algumas fases de formas diferentes. Às vezes você foi aquele que sempre foi ativo, sempre foi para cima, sempre empreendeu, sempre correu, fez seus corres, só que aí a fase que você está é uma outra fase. E o jogo mudou. Às vezes você tem um negócio há 30 anos. Às vezes você tem um negócio há 30 anos e esse negócio que você tem há 30 anos, você sempre fez daquele jeito, você sempre rodou daquele jeito. Só que aí o que acontece? Tá rodando daquele jeito há um tempão e de repente você começou a perder caixa. Você começou a perder dinheiro, você começou a ver que os clientes pararam de vir, você começou a ver que as coisas começaram a diminuir. O que está acontecendo nesse momento? Você está fazendo do mesmo jeito. Chegou a hora de você parar, observar o que mudou. O jogo mudou. Eu tenho que me mover de forma diferente. Então assim, é sempre movimento. Só que o movimento não é repetitivo. É sempre movimento. Só que o movimento nem sempre é repetitivo. Você vai viver talvez aquele movimento por um tempo. Quando eu entender que o vento sopra para onde quer e eu só tenho que estar nele, o vento está vindo para cá. Opa, o vento mudou de direção, eu mudo de direção. O vento agora está indo para cima, eu vou para cima. O vento está indo para baixo, eu vou para baixo. Eu tenho que entender o tempo. Eu tenho que entender de estações. Uma dica para você, vai estudar sobre as estações do tempo, as estações do ano. Outono e inverno. O que acontece no outono? O que acontece no inverno? O que acontece na primavera? E o que acontece no verão com uma árvore? Entenda como é que funciona, qual é o processo disso na árvore. A natureza, ela tem tudo, ela nos entrega tudo que nós precisamos para viver o dia a dia em movimento, porque ela se move o tempo todo. A terra está girando o tempo todo, entende? Então, dentro dessa fase da construção, do que nós estamos falando hoje, você precisa entender que existe a macro, a micro, a nano peça, tá? Novas situações nas nossas vidas. Boa noite. Boa noite. Fala aí, até agora, o que mais pegou? Você tá com alguma dúvida? Não tá com dúvida? O que mais você pegou aqui até agora? Então, a vida é movimento. Nesse processo de construção de caminhos, então por isso que você tem que entender, quando a gente fala de fazer o primeiro milhão. Eu quero ter meu primeiro milhão. Pô, Felipe, como que eu faço para ter o primeiro milhão? Eu consigo ter em 2022? Você consegue. Só que olha só que interessante. Por um bom tempo a galera veio fazendo o primeiro milhão como? Tô fazendo no digital. Tô fazendo em leilões. Tô fazendo em imobiliária, eu estou fazendo em construção. Existem várias formas de você fazer o primeiro milhão, entende? Eu preciso de quanto para fazer o primeiro milhão? Você precisa de nada para fazer o primeiro milhão. Nada, Felipe? Nada? Nada. De financeiro talvez você não precise de nada. Você consegue. Agora, o que você vai precisar? Sempre de pessoas. Você vai precisar sempre de conexões. Isso você vai precisar ter. Por isso que as pessoas, elas precisam ser mais importantes em questão de você escolher do que você ficar tentando fazer dinheiro. Você precisa escolher quem são as conexões que você tem. Você precisa escolher bem quais são os ambientes que você está. Você precisa focar nas oportunidades e parar de olhar para a circunstância. Entende? Você precisa olhar para aquilo que está acontecendo e entender como que as coisas estão acontecendo hoje.
Então, ó, a Glaucia colocou aqui, ó, definir minha frase, pois quero mudar a fase e para é necessário saber em qual estou, certo? É o processo. Sonhos. Às vezes o sonho para você agora não é sonho. Às vezes o sonho para você é: eu preciso pagar as contas, eu tenho que ter recurso financeiro. Então, o que você vai fazer? Esse alvo, lembra que nós falamos de alvos de 3, 6, 9, 12 meses? Talvez para você, o alvo agora de 3 meses, eu preciso em 3 meses ter algo que vai me estar retornando dinheiro, o dinheiro para eu pagar minhas contas. Às vezes é isso, não é nem um sonho, é um desejo, eu desejo isso. Eu desejo ter uma fonte de renda que vai estar me retornando o suficiente para eu não passar. Então, eu tenho 3 meses para construir isso. Mas, Felipe, eu preciso agora para o primeiro mês. Você vai meter pressão. Quando você construir isso em 3 meses, você vai ver que em 1 mês, se você fizer pressão, você consegue alcançar aquilo. Entende? E aí tem a ver com essa construção que nós estamos falando. Quais são os tijolos diários que você precisa construir? Quais são as coisas que você tem que colocar, todos os bloquinhos que você tem que colocar todo dia? Se você talvez não está sofrendo uma pressão financeira e você só quer uma renda, você só quer alcançar a liberdade financeira, mas você está bem, você não tem problema com isso. Você tem aí 2 anos, 3 anos, talvez o tijolo, você vai construir o tijolo só na segunda e na sexta. Agora, se você precisa de mais intensidade, você vai construir esse tijolo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Entende? Mas você tem que entender isso tem a ver com o nível de pressão para alcançar o que você precisa alcançar. Tá bom? Mas alguém falou aqui, deixa eu ver. A Ritinha falou assim, ó. Sobre o mover de Deus se move diferente. Pode explicar mais? Rita, pensa que é o seguinte. Quando nós olhamos para os avivamentos antigos, por exemplo, Deus se movia na época de Moisés, na época de Elias, na época de Moisés precisou abrir um mar, precisou para o povo passar, ele se movia com sinais, entende? Depois, na época de Daniel, ele se moveu com sonhos, formas diferentes. Depois vamos pensar na nossa história, na história mais recente. Há alguns anos atrás não existia internet. Alguns anos atrás não existia redes sociais. Então, como é que se fazia? Como Deus fazia para criar esses mover, para poder haver um movimento, um avivamento? O mover, ele traz avivamento, entende? O avivamento era de pessoas que a religiosidade foi tão forte que aí precisou de gente ir para a rua para poder abrir a Bíblia e ficar lendo a Bíblia na rua. Então era um movimento, era um mover. A forma como Deus se movia era alguém pegar a Bíblia e falar assim: olha, eis que te digo que aconteceu isso, isso e isso. Agora, se você fizer isso, não adianta. Então Deus se move de forma diferente. Ele se move através de nós. A forma como nós fazemos aquilo que Ele pediu para a gente fazer. Porque Ele pedia de um jeito, hoje Ele pede de outro jeito. Você vê Ele pedindo para alguém abrir mar esses dias? Mas você vê Ele pedindo para pessoas fazer o quê? Ele fica... Você vê ele caçando na terra pessoas para... eu preciso de um profeta para essa nação. Eu preciso disso, eu preciso disso. É diferente. Antigamente, por exemplo, ele se movia para trazer... para trazer para as pessoas uma forma de se pregar o evangelho. Hoje, ele já faz diferente. Ele usa muito evangelismo profético, caça ao tesouro. Ele usa muito formas diferentes de fazer, entende? Então, assim, é que nem assim, você precisa estar conectado no Wi-Fi com Deus. Não adianta você estar no 3G. Imagina se Abraão estivesse no 3G. O 3G falha. Se Abraão estivesse no 3G, na hora que ele foi lá para sacrificar o filho dele, Isaac, e não tivesse na rocha ali funcionando o 3G, ele tinha matado o filho dele. Agora, como ele estava no Wi-Fi o tempo todo atento, quando ele foi, ele estava ouvindo a voz do Senhor, ele escutou. Então ele parou. Eu vi já pessoas que foram para a rua falar do amor de Deus e chegou na praça e abriu a Bíblia e o Senhor se movia através daquela pessoa. Ele fazia cultos ali e enfim, era uma doideira e enchia.
Aí passou um tempo, as coisas mudaram, a vida mudou, o jogo mudou, etc e tal. E o cara tá lá de novo. Há 40 anos o cara tá lá. Mas você pergunta, momentos, por que você tá aqui há 40 anos, né? Por que você não foi cuidar da sua vida, da sua família? Porque Deus, há 40 anos atrás, mandou eu vir pra cá. Tá, mas e depois disso ele não falou mais nada? Depois de vir pra cá, Deus estagnou na sua vida? Sinal tá com problema, irmão. Tem que voltar pro alcance. Você tá no 3G, entra no Wi-Fi. Entende? Mover diferente está relacionado a isso. Como descobrir meu propósito? Vanusa, você tem que entrar em... O primeiro propósito é igual para todo mundo. Nós somos criados para um relacionamento com Ele, com o Eterno. Você se relaciona com Ele e no relacionamento você vai gerar intimidade. Na intimidade, Ele que governa os céus e deixou a terra para você governar. Ele vai falar, Vanusa, eu olho você, eu olho essas características que você tem e eu vejo uma dor nas mulheres, eu vejo uma dor nas crianças, eu vejo isso. E eu precisava de alguém assim como você para fazer isso. Aí ele te revela aquilo que é o para que você está vivo, para que você faz o que você faz todos os dias. Entende? E ele sempre vai conectar, o propósito está conectado com a sua ICP, sua ideia central permanente, algo que está em você desde criança. Entende? Quer descobrir o propósito, vai para o secreto, escuta e fala, eis-me aqui. O que eu tenho que fazer? É a forma mais rápida de explicar e simples aqui. Como eu faço para identificar as oportunidades? Eu não enxergo. É só você parar de olhar para as coisas como problema. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava voltando da plataforma internacional uma época. E eu tava bem no começo. Eu morava na casa da minha sogra ainda. E eu tinha um Cliozinho guerreiro, né? Bolinha e tal, Cliozinho redondo, flex. Só que no meio do caminho, depois que chegou ali na marginal, ele quebrou. E eu tava sem bateria no celular para ligar para alguém me socorrer. Era 11 horas da noite, 11h30. E para melhorar, tava chovendo. Naquela situação, eu olhei pro céu, eu podia estar reclamando da vida, eu podia chegar em casa reclamando da vida. Eu podia ficar bravo, falar, Deus, você não me ama. Quando eu olhei aquilo, o que eu fiz? Eu resolvi olhar de forma diferente. Judete, tem a ver com olhar. Eu olhei para aquilo e falei, o Senhor é tão bom, que o Senhor queria tanto falar comigo, que o Senhor parou tudo para eu poder estar aqui, para falar comigo, né? Então tá, bora falar. Eu fechei o carro, encostei o carro no acostamento e fui a pé para casa. E naquele processo eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, minha esposa pegou e falou assim, ela me viu, né? Eu toquei a campainha, ela me viu sem carro, ela, cadê o carro? Aí eu falei assim, nossa, Deus foi tão bom comigo que ele resolveu ter um tempo comigo, só comigo, sem ninguém, sem nenhuma distração. E ele me ajudou a enxergar que ele queria falar comigo. E a gente veio trocando ideia, eu vim falando com ele, tendo umas experiências muito massas. Aí ela, tá, mas e o carro? Eu falei, o carro, amor, tá num lugar seguro. E o que aconteceu? Amor, o senhor tá falando comigo isso. Que massa, que bom que te ver aqui, você tá bem, o Rafa tá bem. Que massa tá aqui com... Olha que noite linda, chovendo, né? Olha que noite linda. E ela, naquele momento ali, ela entendeu que tinha algo diferente. E eu tava construindo coisas ali, eu tava construindo algo diferente. Uma chave tinha virado. E ali naquele momento eu entendi que eu precisava carregar o código. Olha a diferença de chave e código. Chave abriu a porta, o código mantém a porta aberta. Eu entendi que de mim fluirão rios de águas vivas. Só pode fluir saúde de mim, não faz sentido fluir outra coisa. Porque foi para isso que ele me criou. Então eu sou um agente de boas novas. E eu não duvido disso. Eu sou um agente de boas novas. Então de mim só pode fluir rios de águas vivas. Felipe, quero fazer um jejum bom. Qual indica? Nunca fiz. Senti que preciso fazer. Faz aquele
que aquele que você consegue. Não existe o bom e o ruim. Existem formas diferentes de fazer jejum. Existe, por exemplo, um jejum só na água. Vou ficar um dia só na água, por exemplo. O plano que a galera quer fazer quer chegar na extremidade. Para quem não está acostumado a fazer jejum, quando você vai fazer o jejum a primeira vez, sua cabeça vai doer, seu corpo vai doer, você vai sentir fraqueza, vai ser uma dor animal. Principalmente para quem come açúcar, seu corpo vai sentir falta de açúcar, você vai ficar mal-humorado, vai ser ruim. Mas você tem que começar de algum jeito. Então, existe, por exemplo, uma forma que você vai ficar assim, um período, eu vou ficar de manhã sem comer nada, só na água. Aí eu vou tirar uma refeição. E você começa com isso. Ah não, Felipe, tirar uma refeição para mim é normal, não tem treta com isso não. Então você faz o seguinte, pega 2 refeições. Você vai ter só uma refeição no dia. Ah, beleza, também isso aí já passou, eu tô de boa. Tá de boa? Então fica o dia inteiro só na água. Entendeu? É processo. Você vai treinar o teu corpo. É treino, é crescimento, é pra cima. É uma fase. Como a gente estava falando aqui, você tem que entender qual que é a tua temporada, qual que é o teu ritmo. Teu ritmo é de intensidade ou de constância? Teu ritmo é de correr ou é de andar? Você tem que entender qual que é o teu ritmo. Fechou? Qual a diferença de propósito e chamado? O chamado tem a ver com eu fui chamado. Eu fui chamado por ele para fazer algo. Qual que é o meu chamado? É o vinde. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu fui chamado para isso. Agora, o vinde é o chamado, o ide é o propósito. Entende? Então, quando eu venho, o chamado me faz estar perto. Olha que interessante. No meu livro, eu falo sobre isso. Quando a gente está falando de propósito, eu tenho que explicar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Alguns pontos importantes que está relacionado não só a chamado, propósito, mas vocação. Cada um tem um significado. Então, ó, eu falo aqui, ó, chamado, vocação, visão. Eu tenho valores, missão. Cada palavra, ela tem um significado. Eu preciso entender. Olha só, eu vou explicar o que está escrito no livro aqui, ó. O que é chamado? Deus nos chamou para um relacionamento com Ele. Você precisa entender que você não foi chamado para fazer algo. A verdade é que você foi chamado através da cruz para se tornar salvo e se relacionar com Cristo. Simplesmente isso. Isso é chamado. Entende? E propósito é o para que você faz o que você faz todos os dias. É o que Ele falou com você. Você foi chamado para um relacionamento. Você passa pela intimidade. Na intimidade Ele revela o que ele quer. E aí você vai e... Você tem que tomar cuidado com o que sai da tua boca, tá? Voltou aí para vocês? O livro, vocês não viram esse livro aqui ainda? Vocês estão me escutando bem? Voltou para vocês aí? Voltou para vocês? Ó, o livro é esse aqui, ó. Nunca mais fale. Deixe os resultados gritar por você. Escrito por esse cara aqui. Esse cara é gente boa, viu? Ó, Felipe Damasceno. O cara é legal. Então, nessa fase de construção, o que nós vamos fazer agora? Nós precisamos entender que para construir os tijolos, cada um de nós temos um tempo. Estamos em uma fase, uma temporada. Alguns de vocês estão na primavera, outros no outono, outros no inverno, outros no verão. Então, eu preciso entender que às vezes aquele meu alvo, aquele meu desejo de 3 meses é porque eu tô na forca. Eu preciso sair agora disso. Eu tô com a corda no pescoço. Então, em 3 meses eu tenho que desenvolver algo. Eu tô de boa. Ou então eu tô com a corda no pescoço, eu tenho que desenvolver algo que é o que eu vou construir de trabalho. Olha só que interessante. Você tem que focar em 2 poços. O poço onde você vai sustentar a tua família, ou se sustentar, e o poço onde você vai transbordar.
você tem que construir os dois. Só que se você não tem nenhum, não dá para você começar focando nos dois. Porque senão você vai ficar sem dinheiro para manter, você vai ficar sem recursos, sem material e você não vai terminar nenhum dos dois. De que adianta você construir metade de dois? Metade de metade não tem nenhum inteiro. Não faz sentido. Entende? Vocês estão escutando aí? Tá bom para vocês? Vocês estão escutando sim ou não? Oi? Responde para mim aí que eu quero saber. Eu acho que travou, não travou não? Estão escutando? Tá normal? Então olha só, de que adianta você construir 2 poços pela metade? Você vai conseguir tirar água de qual? De nenhum. Alguns de vocês estão querendo viver por propósito, mas você não tem nenhum poço de sustento. Um poço é sustento. Das 9 às 18 ninguém fica rico. Ninguém faz milhão com das 9 às 18 trabalhando. Das 9 às 18 você paga a conta. O milhão você faz das 19 até as 8 da manhã do outro dia. Existe uma diferença. Entende? Mas Felipe, eu não trabalho para ninguém. Então tá, então você tem que construir, você tem que medir. Você tem que agora, por exemplo, seu negócio tá bom, o poço da sobrevivência, o poço de sustento tá legal, ele tá construído, tá redondinho, então foca energia no poço do transbordo, entende? Que é propósito, construção de propósito. Agora, se você não tiver com nenhum dos dois bem, foca primeiro nesse, porque se você não fizer esse, como que você vai ter paz para poder fazer esse? Não faz sentido. Você entendeu? Vocês pegaram esse código, vocês pegaram essa chave? A chave é: não construa os 2 poços. O código é: construa primeiro o poço. Vocês estão escutando aí? Construa primeiro o poço, que é o do sustento. Posso ouvir um putz aí, mano? Putz não, né? Vamos falar outra coisa, né? Mete o dedo no aviãozinho aí, no coração. Se tá fazendo, se isso é algo que tá entrando no teu coração. Só se estiver entrando no teu coração, tá? Então, o que acontece? Nesse processo, esse é o primeiro poço, o poço do sustento. O segundo é o poço do transbordo. Não adianta você transbordar se você não está tendo sustento. Você vai transbordar o quê? Como que você vai jorrar? Eu estou construindo a minha casa de sustento. Então agora é fase de construir essa casa que vai ser meu sustento. Quando eu ver que ela já está sendo bacana, está ficando legal, eu vou começar a estrutura da minha casa do transbordo. Então são 2 coisas, porque senão você vai querer falar assim: eu tenho que fazer um curso para monetizar rápido. Eu preciso fazer um lançamento para conseguir monetizar para amanhã. O que vai acontecer? Quando você faz algo pensando em dinheiro, no subconsciente as pessoas pegam. Você tem que fazer algo pensando sempre em realmente o que você quer gerar de mudança. Qual dor que você vai resolver na vida das pessoas. Entende? Você tem que fazer sendo intencional. Entendeu? Então, Felipe, mas como que eu vou construir, por exemplo, o meu poço do sustento, mas seria ajudando pessoas? Ajudando pessoas? Tá tudo certo. Mas você vai fazer construindo que é para isso. Eu vou fazer um treinamento, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Felipão, mas isso aí é o meu propósito. Tá bom, então sabe o que você vai fazer? Isso aí não vai te dar um retorno financeiro rápido. Vai pegar suas habilidades, seus dons, seus talentos, vai criar o antídoto, vai criar a pílula, o remédio para poder resolver o sintoma. E depois você vai tratar a causa. Então você tem que agora pegar tudo isso que você está fazendo. O que eu vou construir esse ano? Esse ano talvez você quer construir seu primeiro milhão. Tá tudo certo. Só que você não tem R$1.000 para pagar a conta de luz. Então o que você tem que fazer? Constrói o poço do sustento. Então vamos construir o poço do sustento. Então em 3 meses, em 6 meses, são os alvos que eu já validei que vão me dar esse sustento.
Agora, em 9 e em 12, são os alvos que eu realmente quero para poder tratar essa construção do segundo poço, que é o transbordo. Entende? Ou desfrute, melhor dizendo. Então, assim, o de 9 é fazer uma viagem em massa, e o de 12 é poder, ajudar várias pessoas. Olha que doideira o processo da maturidade que nós vivemos aqui nessas últimas lives. No começo, alguns de vocês falavam assim: não, meu sonho é transformar mulheres. Meu sonho é ajudar homens a resolver as finanças. Olha que louco. Meu sonho é transformar vidas. Meu sonho é ajudar milhões de famílias. Entendeu como que é diferente agora? Olha a maturidade que nós estamos chegando. No nível de você conseguir entender que, peraí, existe o poço do transbordo e existe o poço do sustento. Eu não posso maquiar o poço do sustento falando que é transbordo. Não faz sentido. Estou falando a minha experiência, o que eu vivi. Entende? Eu estou vindo aqui para trazer para vocês agora porque eu construí o meu poço de sustento. Agora eu estou falando do poço do transbordo. Entende? Então eu estou fazendo isso aqui agora. Eu tô sendo real com vocês, mostrando na prática como é que funciona. Felipe, mas você tem isso tudo já há tanto tempo, por que você não falou? Porque eu precisava criar o poço do sustento. De um ano, aquilo que eu fiz com a jornada do mochileiro, que eu falei para vocês que estava aqui disponível, eu acho que já tiraram, mas a jornada do mochileiro foi para eu construir o poço do sustento. Foi para mim. Agora eu disponibilizei como transbordo para você construir o seu poço do sustento. Entende? Mas alguns de vocês não pegaram ainda, entende? Então ainda vão ficar na fase. E essa alienação de alguém falou que tem que ser desse jeito, eu vou fazer desse jeito, isso é ser alienado. Questione e teste. O Felipe falou algo assim, o fulano falou isso e ciclano falou isso. Eu vou testar dos 3 jeitos, eu vou ver qual que funciona. Às vezes os 3 não vai funcionar e você vai criar um jeito seu de fazer funcionar. Entende? Ah não, mas um fala que tem que ir andando e constante, o outro fala que tem que ser intenso, tem que correr. Peraí, como que eu faço? Faz aquilo que está relacionado à tua fase. Qual fase que você está? A fase que você está, você tem que pegar as ferramentas e construir de acordo com a tua necessidade. Entende? Você tem a necessidade agora. O ser humano tem 6 necessidades básicas. Então você tem que entender assim, qual que é a fase que você está. O que você tem que fazer agora para você sair de onde você está e chegar onde você tem que chegar. Entendeu? É que existem muitas histórias, existem muitas coisas na internet que você vai encontrar que vai trazer muita coisa bonita, muito jeito bonito de se fazer as coisas. Mas não é um jeito bonito, é o jeito que funciona. Talvez para você não é um jeito bonito que vai funcionar. Entende? E para a maioria não é jeito bonito. De que adianta eu viver um jeito de fazer e chegar aqui para vocês ensinar agora vocês têm que fazer? Primeira coisa, descansa no rio. A segunda coisa, você vai criar um passo a passo de fazer isso. Terceira coisa, não foi assim que eu vivi. Então como que eu vivi? Como que eu fiz? Eu entendi. Eu não posso chegar para vocês e dar um padrão, falar assim, ó, agora a regra é todo mundo sendo intenso, o tempo todo intenso, Só que tem gente aqui que não está nessa fase, então não precisa ser intenso. Eu não tenho que ditar. Quando eu dito o jeito que você vai fazer, eu estou te alienando. Fechou? Por isso que eu não posso ditar a forma. Deus se move de formas diferentes. Você precisa entender qual é a forma que você tem que viver. De que jeito que você tem que andar. Qual é a forma que você vai se mover na terra nesse momento. A forma como você vai se mover tem a ver com a temporada que você está vivendo. Qual é a temporada que você está vivendo? Entende? É outono, as folhas estão caindo, está dando medo, está dando receio. É hora de ir para o casulo, é hora de você entrar lá dentro do casulo, ficar sozinho e passar pelo processo interno de transformação. Essa é a fase que você está vivendo? Então eu vou para dentro. Eu vou ficar lá até eu viver essa fase. Ah não, agora é a fase de eu sair como um borboleta na primavera. É a fase do desfrute, dos frutos e receber os frutos e colher e tal. Cada um está numa fase. Mas o que eu estou passando para vocês, alguns aqui estão na primavera, outros estão no inverno, outros estão no outono, outros estão no verão. Cada um está numa fase.
Mas o que eu estou passando para vocês é uma forma, é um passo a passo que você pode adaptar para a tua fase. É simples. Como diria meu amigo Reinhard, é simples. Pegaram aí? Então você tem que entender. Aqui, por exemplo, a Gildete falou: eu estou no casulo. Adianta eu passar para a Gildete, para ela ser intensa agora? Vai fazer live, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Adianta eu falar isso para ela? Não faz sentido para ela, porque ela está em outra fase. Mas o que faz sentido para ela é eu falar: Gildete, você precisa construir os tijolos dessa fase, independente da fase que você está. Sendo intencional e direcionando ela agora, Gildete, quais são os tijolos que você tem que construir para essa fase? Qual é o primeiro alvo que você precisa alcançar nessa fase do casulo? Nessa fase do outono, porque casulo tem a ver com outono. Então, para Gildete, a fase dela agora é: eu preciso ter mais intimidade com Deus, eu preciso aprender a ouvir o Espírito Santo, eu preciso de inteligência emocional, eu preciso de inteligência espiritual, eu preciso... Entende? É a fase dela. Aí você não. A tua fase é outra, amigo. A tua fase é... Você não está no casulo, você já saiu, você já virou borboleta. Entende? Então você tá na guerra, você tá no deserto ali, no verãozão. É braçal, é entender que vai para cima, tal. Você tá ali construindo. Então eu vou falar para você assim: não, você tem que fazer o seguinte, você tem que agora, você tá na hora de se executar, mas eu vou falar para você assim: não, você tem que agora construir intimidade com Deus. Você tem que viver agora um processo de... Você vai orar todo dia, meia hora, e essa oração ela tem que ser assim, assada. É isso que você vai fazer. Não faz sentido para você que está na guerra. Para você que está no deserto, aliás. Perdão. Para você que está no deserto, o que está no verão, é solzeira, é braçal. Então, para você, eu vou falar o seguinte: olha, você tem que construir essa sua fase. Já que você está vivendo a estação do verão, que é suor, é lágrima, é sangue, é ir para cima, então você vai construir. Qual é o alvo na estação? A estação que você está vivendo, você adapta para o teu alvo e você constrói o caminho até esse lugar. A Ieda perguntou assim: como saber a fase que você está diante da construção? Oi, Ieda, eu não sei se você chegou aqui agora ou não, mas assim, eu vou recapitular rapidinho. Para você entender a fase, você tem que olhar ao redor de você. Eu vou explicar de um jeito diferente, talvez isso ajude a clarificar. Qual é a fase que eu estou vivendo? Eu estou vivendo, por exemplo, uma fase boa financeira. Lembra que são 4 áreas. Lembra que nós falamos da primeira live dessa semana? Eu tenho que olhar os 4 pilares. Tudo está baseado em tudo que a gente já falou. Boa noite, Denis. Seja bem-vindo, amigo. Então, olha só. Na primeira live nós falamos dos 4 pilares: vida pessoal, profissional, relacionamento e propósito. Como eu estou em cada uma dessas fases, Ieda, você tem que olhar para essas fases, para essas áreas. Esses 4 pilares, como que eu estou? Às vezes você está vivendo uma fase de outono na vida profissional. E assim, sempre um vai influenciar o outro, né? Mas só que na tua vida, por exemplo, na tua vida espiritual, na tua vida pessoal, porque assim, se você está vivendo uma fase muito forte, um indicador é: qual é a área que mais está doendo? A área que mais está doendo, por exemplo, é a tua vida pessoal. Você tá cansado, você tá assim e tal. Você vai pegar isso e vai olhar, tá? E a minha vida espiritual, o meu pilar pessoal, profissional? Você olha todos os pilares, encontra como que tá tudo isso. Por exemplo, um desses pilares vai gritar. Qual que tá gritando? Nas tarefas que a gente fez antes, você precisa identificar qual que é o pilar que está gritando. O pilar que está gritando é o pilar de relacionamento. Não ter um relacionamento com meu filho, ou então, eu estou buscando um casamento, eu estou tentando encontrar alguém para casar e tal, eu quero ter uma família e tal. Aí você vai olhar, poxa, esse pilar é o que está mais gritando, então quer dizer que o pilar profissional está de boa, a tua vida pessoal está tranquila e você já está transbordando na vida das pessoas? Tá, então esse pilar aí te movimenta, você tem que casar, você está na guerra, meu.
Você tá na temporada ali do deserto. O que é o deserto? Não, do verão. O que é o verão? Eu tenho que fazer, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer os corre. Então essa é a fase que eu tô. Eu tenho que entender qual que é a fase que eu tô. Para entender, você olha para os pilares. Lá nos pilares você vai ter os seus sonhos, os seus desejos. Quando você fez a lista dos sonhos e desejos de tudo, você pegou os 4 principais. Esses 4 principais, quando você olha para eles, qual a estação que você imagina que você tá? Você olha para os 4 estão na fase do verão, que é o verão é essa pauleira, o verão é a ação. Você olha para esses sonhos e você fala, mano, esse sonho está relacionado a isso? Ou então os sonhos estão no outono? O que é a fase do outono? Esses alvos que eu quero é para dentro. É o Lech Lecha. É a fase que eu tô. É a temporada que eu tô. Ah, não, Felipe. O que eu tô querendo agora, o que eu tô vendo é que esses sonhos eles estão na fase da primavera. Ou seja, é tudo desfrute. Eu só quero viajar. Os meus sonhos, os meus desejos é viajar, é comprar tal coisa, é fazer tal coisa. Você tem que olhar, e é muito individual, é muito de cada um. Entende? E quando 2 pilares estão gritando? Aí você tem que olhar o que eu tô te falando, o Rayane. Rai, olha para todos eles e tenta encontrar um padrão. Entende? Por exemplo, o pilar relacionamento e o pilar financeiro, profissional. Qual que é o que eles estão gritando o quê? Qual é o grito deles? O grito deles é socorro. Se o grito deles é socorro, por exemplo, eu preciso me casar e eu preciso ter renda. Você está ali na fase do verão. É ação, é construção. Ah não, é outro pilar, eu preciso... Enfim, você tem que encontrar qual que é o que caracteriza esses 4 pilares para você. Tá bom? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar dentro desses 3 meses. Eu tenho 3 meses, eu tenho minha visão, eu tenho o meu sonho. Aquela frase de... Lembra aquela frase de efeito? Eu vou usar o meu, por exemplo. Eu preciso perder 5 quilos até dia 30 de março para melhorar o condicionamento físico, porque eu me sinto cansado. Então, em 3 meses eu quero isso. O que eu vou fazer? Tá, em 3 meses. Que bom que você entendeu, Rai. Que bom. Fico contente. Espero que todos vocês tenham entendido. Então, em 3 meses eu quero cumprir essa frase. Eu quero perder 5 quilos, porque eu estou me sentindo cansado, eu quero melhorar meu condicionamento e tal. Tá, aí eu faço o seguinte, em 3 meses, tá? Esse aqui é o meu sonho, meu desejo, 3 meses. Aí eu tenho que pegar esses 3 meses, eu vou dividir primeiro nas macro peças, tá? Que vão completar a minha grande imagem. Então, eu tenho 3 meses, então eu vou pegar essa macro peça aqui e vou dividir a primeira divisão em 3, tá? Vou quebrar em 3, tá. Então, assim, aqui no 3º mês, eu tenho que estar com ele concluído. Então, no terceiro mês, eu tenho que ter 5 quilos a menos. Eu tenho que estar me sentindo, não tenho que estar mais me sentindo cansado. E eu tenho que estar com um condicionamento bacana no 3º mês. Aí eu vou para o 2º, então. E no 2º, como eu tenho que estar para eu chegar no 3º desse jeito? Então, no 2º, eu posso ter perdido já 3 quilos. Mas eu ainda estou me sentindo um pouco cansado e ainda estou com um condicionamento não tão 100%. Tá. E no 1º mês? Como eu tenho que chegar no 1º mês? Não, no 1º mês eu ainda estou cansado, eu ainda estou sem condicionamento, mas eu tenho que ter perdido pelo menos 2 quilos. Eu tô dando... Obrigado, viu, Fernando? Agradeço de coração. Eu tô dando um exemplo aqui para você. Eu peguei um exemplo só para poder dividir aqui. Tamo junto, amigo. Massa. Então, nesse exemplo que eu dei, em 3 meses, eu dividi já as minhas macro peças, ok? Agora, lembra que eu falei? Então, no 1º mês, eu já sei que eu tenho que perder pelo menos 2 quilos. É o que eu quero. O meu alvo em 1 mês é perder 2 quilos. Eu não estou falando de condicionamento, eu não estou falando de não me sentir cansado.
Eu não estou me preocupando com isso. Eu não quero saber disso. Eu só quero saber de perder 2 quilos. O que eu tenho que fazer? Tá bom, agora eu vou dividir esse perder 2 quilos em um mês. A minha frase agora ela deu uma modificada. Eu preciso perder 2 quilos em até um mês. É até aqui que eu tô só. Eu não vou falar o resto da frase. Aí o que vai acontecer? Eu preciso, então, esses 2 quilos eu tenho que dividir em 4 semanas. Primeiro mês. Então, assim, na terceira semana, como que eu tenho que estar para na quarta ter perdido esses 2 quilos? Não, na terceira eu tenho que perder pelo menos, tá pelo menos com 1,5 kg perdido já. Tá, e na segunda? Na segunda eu tenho que ter perdido 1 quilo. E na primeira eu tenho que perder meio quilo. Então eu já sei que na primeira semana, qual que é a minha micropeça? Perder meio quilo. Aí tá, eu vou para os tijolos. Para eu perder meio quilo, se eu sou uma pessoa que eu tenho muita gordura localizada, eu não sou um atleta, para quem tá nesse estado, para perder os primeiros quilos é mais rápido. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar. O que eu preciso fazer então? Já sei que eu tenho que... Meu alvo agora não é mais perder 5 quilos em 3 meses. Meu alvo, meu foco é na semana, é o micro resultado da semana. Espero que vocês tenham entendido isso. Meu foco, meu micro resultado da semana. Então nessa semana eu tenho que perder 500 gramas. Eu estou dando um exemplo para vocês aqui, de um exemplo muito simples, que é eu emagrecer 5 quilos em 3 meses. Eu estou dando algo muito simples. O que eu quero trazer para vocês é o conceito. Lembra que eu falei? Cada um de vocês está em uma fase. Cada um de vocês está numa temporada. Alguns de vocês estão na intensidade. Outros de vocês não estão em intensidade, estão em constância. Entende? Então assim, Felipe, mas é uma regra? Não. Agora o que acontece? Entra na particularidade de cada um. Eu, Felipe, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer de segunda, quarta e sexta atividade física, porque eu sei, se eu fizer esses 3, eu vou testar, né? Eu vou fazer esses 3, eu vou chegar no final de semana, eu vou perder 500 gramas. Então eu vou fazer teste. Aí a primeira vez eu fiz, puxa, eu perdi só 200 gramas. Cara, eu preciso ajustar minha alimentação e meter pressão na atividade física. Eu vou fazer mais caminhada. Aí na segunda semana, o que eu preciso? Eu não preciso ter perdido 1 quilo na segunda. Como eu perdi só 300 gramas, aí eu vou meter pressão na segunda semana para não perder o meu segundo resultado que eu estou buscando. Voltou para vocês aí agora? Travou? Vocês estão aí? Sim ou não? Como é que tá aí? Voltou para vocês? Beleza. Então, nessa semana que eu testei, eu fui molenga. Eu testei de um jeito porque eu não conhecia, eu não sabia como fazer. Para mim era tudo novidade, mas eu testei achando que ia dar certo em 3 dias. Às vezes você está com tanta necessidade de alcançar aquele alvo que você já vai começar a primeira semana de teste a pressão. Não, eu vou fazer todo dia porque eu preciso alcançar aquilo, eu vou fazer todo dia. Entende? Ok. Então assim, eu já sei que eu vou chegar no final de semana, por exemplo, era para eu perder, vamos pensar que eu quero muito perder esses 500 gramas nessa primeira semana. Então eu faço todo dia, olha que doideira, a pressão, a intensidade vai me fazer alcançar algum resultado. Aí chegou no final da semana, ao invés de perder 500 gramas, eu perdi lá 800 gramas. Olha que louco. O que eu vou fazer na outra semana? Eu vou relaxar? Não, a minha meta aqui nessa semana é perder mais, era perder 1 quilo, então eu já perdi 800 gramas, é só eu ir devagar agora. Não, lembra que meta é piso? É aqui que eu quero que vocês entendam a diferença de entender o papel da meta. A meta, ela é piso. Então, não era perder 1 quilo, se você perdeu 800, o que você vai fazer? Você vai focar na mesma quantidade. A quantidade que você ia fazer antes não era 500, então você vai continuar em 500. Então você vai meter pressão para perder 500. O que vai acontecer? No final do primeiro mês você não perdeu 1 quilo. Você vai perder 1,5 kg possivelmente. Então,
nessa fase, nisso que a gente está fazendo, o que acontece? Aquilo que eu queria em 3 meses eu vou alcançar em 1 mês. Aquilo que eu queria em 6 meses eu vou alcançar em 3 meses. Então, nisso que eu estou falando para vocês, o que vai medir a forma como eu vou ter o resultado, ou o tempo que eu vou ter o resultado eu sei que eu vou ter. O que vai medir o tempo, e olha que louco, vamos lá. Nesse processo, lembra que eu falei? Eu planejo o ano, eu planejei esses 3 meses, mas eu vivo como se não houvesse amanhã. O que significa isso? Eu sei que eu defini que todo dia eu vou correr ali um horário. Às vezes eu vou correr de manhã. Lembra da planilha que eu mostrei para vocês? Do calendário semanal? É só aquilo que você precisa. É uma única página, é um único calendário. É só isso. Você sabe o que você tem que fazer nessas 4. Então tem que construir um tijolinho chamado perder 5 quilos em 3 meses. Então naquele tijolinho que eu vou fazer ali, cara, eu fiz ele. Todo dia eu estou fazendo ele e eu estou perdendo mais do que eu achei que eu ia perder. O que vai acontecer? Eu fiz ele de manhã, só que aí à tarde um amigo meu falou assim: Felipão, cara, a gente vai jogar vôlei lá no resort, vamos lá no resort. Eu estou buscando um exemplo para vocês, um exemplo que seja bem tangível e bem claro, entendeu? E aí nesse caso, o que vai acontecer? Eu entendi que para mim, eu vou chegar num ritmo, que eu vou estar em um ritmo, eu fui intenso no começo, e essa intensidade eu posso criar uma constância dessa intensidade. Por exemplo, eu preciso ir a 100 por hora, aí eu estou começando do 0 a 10 por hora, 20, 30, 40, a intensidade, cheguei a 100, estou a 100 por hora, é a velocidade que faz bem para mim? É, então eu vou ser constante em 100 por hora. Vocês entenderam? Entendeu ou não? Por exemplo, nós estamos com 2.200 pessoas. A gente estava no começo da semana com 4.040 pessoas. 4.400 pessoas. O que aconteceu com essas pessoas que não estão aqui hoje? Elas não foram intensas e muito menos constantes. Elas querem ter o resultado, mas não querem viver o processo. Elas não fazem o que precisa para ter o resultado que quer. Elas fazem o que quer e nunca vão chegar no resultado que precisam. Entendeu? É a galera do vamos, levanta a mão, dá um 3 pulinhos, é essa galera, mano. É a galera só desse que fica atrás de mover. Essa galera não vai chegar onde tem que chegar. Essa galera não vai ter resultado. Essa galera não vai construir futuro. Essa galera aí, não vai olhar você crescer. Essa galera é a galera que vai entrar no seu Instagram depois e vai falar: nossa, que sorte. Nossa, Elaine, como que você teve sorte. Gildete, nossa, que sorte que bateu aí na tua porta. Dudu, meu amigo, que sorte que você teve, hein, cara. Vamos bater tapinha nas costas. Aí você vai falar: meu amigo, essa sorte ela levou 1 ano para eu construir. Entende? Elaine, as lives estão gravadas assim. As lives elas estão no meu feed. Da semana esquenta e depois da semana do take action. Entendeu a parada? Como que é? Então assim, nós chegamos nessa fase. Então nós falamos sobre, nesse processo, fazer a nossa lista. A gente foi lá, mentalizou, descobriu quando eu levei vocês até criança, até infância, para vocês entenderem quais eram os sonhos. Depois nós listamos os 4 principais. Depois nós desenhamos uma frase, um motivo que nos desse, que nos fizesse fazer aquilo todo dia, um motivo para uma ação. Depois nós validamos se realmente era aquilo que eu preciso. Esses 4 que eu escolhi são os principais, são o que eu quero mesmo. Às vezes você falou assim: eu quero ter um carro diferente, quero morar num lugar diferente, quero ajudar pessoas. Aí no dia de hoje você está entendendo que o ajudar pessoas é algo que você estava querendo se enganar, entende? Eu quero ajudar pessoas aqui. Realmente você quer ajudar pessoas ou você quer ter um retorno financeiro? Qual é o poço que você quer construir? É o poço do transbordo ou é o poço do sustento? Entende? Felipe, eu quero construir o poço do sustento transbordando na vida das pessoas. É diferente, entenda que é diferente.
Não tem como. Vai chegar uma hora, se você tiver o poço do sustento, vai chegar uma hora que você transbordando a vida das pessoas, isso vai também começar a cair, porque vai transbordar. E quando transbordar também vai cair no poço do sustento. Entende? Mas não é o principal. Se você não tem nenhum transbordo, nenhum sustento, você não tem como construir os dois em paralelo. Você vai chegar uma hora que vai acabar as ferramentas, as fichas vão acabar, você não vai ter mais gás e você não construiu nenhum dos dois. Entendeu? Eles querem minha glória. Ó, existe uma frase. Pega essa chave aqui, ó. Quer minha glória? Eu escutei essa frase e fez muito sentido para mim. Às vezes as pessoas querem viver a nossa glória, querem a nossa glória, mas elas não querem viver a nossa história. E uma vez eu escutei isso. Você quer minha glória? Viva a minha história. Vai lá. Quero ver se você dá conta de viver a minha história. Você quer minha glória? Viva a minha história. Então, essa é uma frase que fez muito sentido para mim. Eu entendi muita coisa. Quando eu olho para algumas pessoas e eu vejo a glória delas, eu vejo que elas estão vivendo, eu lembro desse código. Lembra código mantém a porta aberta. Aí eu falo, cara, como deve ter sido power o processo dele. Mas eu tenho certeza que o processo dele não tem nada a ver com o meu. O que o Senhor tem para mim é algo muito além do que os meus olhos viram, do que os meus ouvidos ouviram. Eu vou ver o meu processo. Eu vou fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Porque a minha história vai trazer a minha glória. A glória que eu mereço. Eu sou merecedor. Porque eu sou o filho do rei. Eu governo sobre todas as coisas. Eu sou na terra. Não faz sentido. Esse corpo humano, ele me traz algumas limitações. Mas eu tenho que mostrar para ele que quem governa sou eu. Não é ele. Não é minha mente. Pegaram aí? Então, na construção, esse processo que eu passei para vocês, dando o exemplo de 3 meses, você precisa. Aí o que você faz? Você vai fazer a mesma coisa para 6 meses, para o seu alvo de 6 meses, para o seu alvo de 9, para o seu alvo de 12. Você vem a macropeça, a micropeça, a nanopeça, e quando você chegar na nanopeça, você sabe quais são os tijolos que você vai construir. Aí é uma decisão de escolha sua. No começo você vai medir assim, porque não tem, Felipe, uma receita de como que eu faço passo a passo ali dos tijolinhos que eu tenho que construir na primeira semana. Não, por quê? Porque eu posso dar, você e vamos pensar, o Dudu e o Fábio, eles querem a mesma coisa, só que aí eu passo a mesma receita. Ó, você vai fazer uma vez a cada 2 dias, só que o Dudu tem uma pressão, um jeito diferente do Fábio de fazer. Então cada um vai fazer de um jeito. Aí assim, eu vou estar travando, o outro vai estar tendo muito, entende? Vai estar difícil para um, o outro eu vou estar travando. Então assim, você que tem que olhar. A primeira semana pode ser que pro Dudu dê muito certo e pro Fábio não. Ah, Felipe, mas tá vendo só? Não deu certo você falar disso. Se eu fizer isso, eu tô alienando vocês. Eu tenho que mostrar o que vocês têm que fazer e vocês têm que ter a noção. Então eu vou testar. Isso é aquilo que a gente chama de teste. Sabe a fase do teste? É aqui que entra. A fase do teste, nesse planejamento que eu estou mostrando para vocês, é aqui. Você vai testar de um jeito, o Dudu vai testar de um jeito, o Fábio de outro, o Vitor de outro. Cada um vai testar de um jeito, o Lucas de outro. Entende? Então aí aqui é você que vai testar e vai falar, eu pus muita intensidade, eu consegui ter um resultado que eu queria. Puxa, eu pus menos intensidade. Não, eu botei pressão, mesmo assim não deu o resultado que eu queria. Então quer dizer que eu tenho que botar mais pressão ainda. Entende? Então assim, aqui cada um de vocês vai testar o jeito que dá certo para vocês. O que deu certo para mim, o jeito que deu certo é o que eu tô falando, é o caminho, é a estrada. Aí, o jeito que deu certo para mim foi andar no paralelepípedo, mas para você tá sendo andar na pista. Entende? Pro outro tá sendo, na avenida paralela. Mas tá indo pra mesma direção. Pegaram? Então, eu falei ontem que hoje o caldo ia engrossar um pouquinho. Então, é isso que eu tinha para entregar para vocês no dia de hoje. E essa fase de entender que são tijolos que nós temos que construir todos os dias
E esses tijolos, para cada um é uma fase, cada um está vendo uma temporada. Então você tem que entender quais são os tijolos que você tem que construir. E aí quando você fizer esse planejamento que a gente falou aqui, nos 4 alvos, nas 4 frases, e você viu que realmente está fazendo sentido, o que vai acontecer? Você tem um M1, M2, M3 e M4. Então você sabe que de segunda até domingo, você vai preencher aqui aquele cronograma. Então a segunda, o M1 é uma coisa que eu quero fazer todo dia. Então ele vai estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O M2, eu só preciso fazer 3 dias. Eu vou testar, começar com 3 dias. Então vou fazer segunda, quarta e sexta. O M3 é uma coisa que eu posso fazer só na terça. O M4, eu vou fazer o M4 no sábado e na quinta. Então, quando você viu, sua agenda do que você precisa fazer para construir futuro está montada. Aí, quando você vê, você vai investir todo dia 4 horas, no máximo 4 horas. Depois de montar essa pecinha, valida para que ela tenha pelo menos, você consiga construir pelo menos em 1 hora cada uma delas. O que vai acontecer? Você vai precisar só de 4 horas para construir seu futuro. O resto do dia, você fica disponível para enxergar as oportunidades. Entende? Você não vai mais olhar para as circunstâncias. Você vai, no resto do dia, resolver urgências. Urgências você vai resolver rápido. E atenção nas oportunidades. Porque o futuro você já construiu. E essas pecinhas que eu estou falando para vocês que vai construir o seu futuro, alguns dão um nome de hábito. São os seus hábitos. Entende? O hábito, ele vai fortalecer para que você construa essas peças todos os dias. Essa live tá ficando... Ô Dudu, eu vou dar uma... Com todo o amor do meu coração, eu vou só dar uma ajustada na frase que você colocou, tá bom, amigo? Eu curti demais, eu entendi o que você disse. Mas existe uma diferença entre reino e império. Império não é transbordo. O império, ele é construído em cima de pessoas. O reino, ele é construído através de pessoas. Mas é isso aí que você falou. Eu só trocaria a palavra império por reino. Um reino se constrói tijolo por tijolo. O império é imposição, é alienação. O reino é sugestão, é governo. Essa live tá ficando salva no seu Insta. Eu vou deixar mais as lives salvas não. Vocês não estão ouvindo no horário da live, aí vocês ficam vendo só depois, né? Eu quero estar com vocês, o pessoal, eu quero responder, eu quero que essa energia flua. E quando você faz e dá errado, refaz várias vezes e dá errado, todos ficam contra você. O que fazer? Tiagão, o que acontece? Nesse processo, se você fizer do jeito que eu falei, Felipe, você está alienando o Thiago? Não. Se você fizer a estrutura, as formas como você vai testar, Thiago, elas vão mudando. Você tem que testar formas diferentes de fazer. Entende? Ou você está tentando construir algo errado. Você tá, assim, é como se eu tivesse, não, eu quero construir uma Alexa. E aí eu fico caçando toda forma de construir, mas eu não tem a ver com o meu propósito construir uma Alexa agora. Entende? Você tem que fazer, Thiago, às vezes o que acontece? Às vezes a gente está querendo construir algo, é o que eu falei dos 2 postos. Eu estou querendo construir o posto do transbordo sem ter o posto do sustento. Então eu tenho que avaliar. Se você está batendo na ponta ali e não está indo, você tem que identificar o teto. Qual é o teto? Lá na matriz do caos eu falei sobre o ICOA, né? Eu tenho que ter clareza. O que falta para você é identificar e ter clareza. Será que nessa indignação que gerou um questionamento, que fez você olhar para as opções, você ter uma atitude que é o estado da ação e entrar em ação, você entrou em ação, se você não tiver clareza, o que vai acontecer? Você vai entrar no looping, você vai ficar ecoando na fase da guerra. Você nunca passa da guerra para a paz, porque falta clareza. Então você tem que buscar clareza aí, Thiago. Perfeito. Deixa assim, puxa, é pra gente ver 2 vezes, para aprender mais. Aí, Vitão, o que acontece? Aprende mais.
O aprendizado, eu não sei se foi isso que você quis dizer, tá? Mas eu vi aprende, eu já reforço na hora aqui. É natural. O aprendizado só vai vir através da aplicação, da prática. Quando eu pratico, eu aprendo várias coisas. Eu aprendo o jeito errado de fazer. E eu posso aprender o jeito errado umas 100 vezes, 99 vezes. Na centésima vai dar certo. Então, já que eu testei, testa rápido, de formas diferentes. Vai chegar uma hora que você já testou tudo de um jeito tão diferente que você vai agora... A única oportunidade, a única chance que você tem de dar certo. Entende? Não, Felipe, deixa salvo assim, quero assistir de novo e anotar. Vocês não estão anotando, né? Ó, já encontrei uma aí que não separou o cafezinho e a agenda. Felipe, as redes sociais estão me afastando dos hábitos. Então se afasta das redes sociais e se aproxima dos hábitos. Eu também assisto porque tem dias que a net tá ruim. Então tá bom, eu vou deixar pra vocês aqui. Tá bom? Gildete, o que você faz? Gilde, na verdade. Gildete. As redes sociais estão te afastando, é escolha. Tudo é questão de escolha. É você que define o que você quer ou o que você não quer. Ninguém tá te forçando a ficar nas redes sociais, não é verdade? Tem alguém aí te obrigando com uma arma na sua cabeça falando assim, ó, fica na rede social. Fica aí agora. Não sai da rede social. Tem alguém com a arma na tua cabeça? Apontando na tua cabeça? Não. É você, é o teu cérebro, é a tua mente. Entende? Então o que você tem que fazer é tomar uma decisão, uma escolha, organizar o teu tempo. Então assim, ó, eu vou definir então, coloca despertador, e aí eu dou uma dica para vocês. Usem os recursos. Vocês têm um celular aí que não serve só para ficar nas redes sociais. Na verdade deveria servir para poder você ligar para as pessoas, né? E é louco que o que a mente menos faz com o celular é ligar, né? É falar com pessoas. Então o que você faz? Usa o reloginho aí, os vários despertadores. Você pode usar isso como para poder incentivar e para poder te lembrar. Por exemplo, as minhas 4 peças, 4 tijolos que eu tenho que construir todos os dias, eu tenho um lembrete. Deu tal horário, você tem que construir tal coisa. Aí de outro lado, você tem que construir tal coisa. Você tem que construir tal coisa. Você tem que construir tal coisa. Então eu tenho eles todos aqui. Por exemplo, uma das coisas que eu fiquei bom tempo quando eu queria ter um relacionamento com Deus, intimidade com o Espírito Santo, eu coloquei um relógio, era 5 horas da manhã. Ele despertava. Quando eu ia ver, estava escrito assim: bom dia, filho. Estou te esperando. Eu lia bom dia, filho, estou esperando. Aí eu lembrava. Aquilo era para como se fosse o Espírito Santo falando comigo. Ou Jesus falando comigo. O Pai falando comigo. Deus falando. Bom dia, filho. Aí eu acordava e falava: bom dia, Pai. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. E eu fazia umas doideiras dessas. Eu colocava assim, ó. Quando eu li aquele livro Bom Dia, Espírito Santo, do Benny Hinn, ele me ajudou muito nessa época. Nessa época foi onde eu coloquei esses reloginhos. Eu usei os relógios do despertador para poder criar uma intimidade, criar um relacionamento com ele. E eu acordava e eu olhava assim para pro pé da cabeceira, né? Da cama, né? Onde ficam os pés ali e tal. Eu olhava e eu falava assim, bom dia. Quando eu lia, eu falava bom dia, como se ele estivesse sentado ali. E aí tava a reunião dos 3, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí os 3 eu falava bom dia Espírito Santo. Eu olhava pro lado assim, bom dia Espírito Santo, bom dia Pai, bom dia meu brother, Jesus, meu irmão mais velho. E aí nessa conversa eu falava assim, bora trocar ideia? Bora trocar ideia. Aí eu levantava e ia trocar uma ideia com eles. E aí eu falava com cada um. O Jesus eu falava com o irmão, o Espírito Santo pedia conselho pro Pai e eu agradecia. Obrigado, Pai. Entende? Então assim, é um processo que você tem que viver. Sacaste? Meus amigos, espero ter servido vocês. Eu servi de coração. Coloquei tudo que estava no meu coração aqui para vocês. Espero ter contribuído. E lembre que a construção, ninguém vai construir por você. É você que tem que construir. Os tijolos é você que sabe quais você tem que colocar. A casa é sua. É você que tem que erguer as paredes. O poço é seu. O poço do transbordo e o poço do sustento, quem constrói é você. Ninguém vai construir por você.
beleza? Já viu aquele negócio de que alguém recebeu uma herança e aí o cara perde tudo porque o poço era de outro. Ele não soube construir, ninguém ensinou ele a fazer poço. Quando você não sabe fazer poço, você seca aqueles que te dão. Converso muito sozinho com o pai. A esposa acha no início estranho eu falando pai, aqui sozinho dentro de casa. Massa. Agora, existe um outro nível que eu vou passar para vocês depois. A fase do pai, ela é quando você é filho. Depois que você se torna adulto, maduro, você é amigo do pai. Aí é um outro relacionamento. Mas por enquanto vamos ficar no filho e no pai. Meus amigos, hashtag eu sou MDT, Take Action e eu no governo. Essas são as hashtags aí, bacana, Fábio, curti, mano. Então, vivam hoje, planejem um ano, mas vivam como se não houvesse amanhã. Eu tô entregando tudo que vocês precisam fazer. Fechou? Tamo junto, até depois do fim. Vocês não estão, eu só pedi uma coisa. Jesus só pediu uma coisa. Jesus pediu assim, ide fazer discípulo. A única coisa que ele pediu. E a maioria de vocês não faz. Porque não tem, por isso que não tem resultado. Eu só pedi uma coisa para vocês aqui. Felipe, o que você pediu? Postem quais são as chaves e os códigos que vocês estão pegando. Cada um de vocês, se vocês colocarem no rodapé, vocês assistem a live e vocês não transbordam na vida das pessoas. Coloca qual foi a chave que você pegou nas lives. Você que já está assistindo a semana inteira, você vai lá em todas as lives e comenta, cara, essa chave eu peguei isso, eu aprendi, essa live eu aprendi isso, essa live eu aprendi isso, essa live eu aprendi isso. Isso vai gerar, você que está aqui, você sabe que as redes sociais elas funcionam dessa forma. O algoritmo do Instagram, ele entrega mais desse jeito. Entende? Agora, quando você não faz isso, você está vivendo um princípio errado, que é o egoísmo. Então você planta princípio e colhe a promessa desse princípio. Qual a promessa para quem é egoísta? É ser infrutífero. Então assim, vão lá e colocam um comentário. Cacete. É para poder engajar? É para engajar, para as pessoas verem o que vocês estão vivendo. Porque assim, quando você olha a capa do livro, se você olhar a capa das lives, eu falando, eu não tava com capa, o pessoal não tava fazendo as capas, e eu não tô nem aí, eu vou fazer. Eu senti no coração de fazer, eu vou fazer. O time ficou espantado. Então eu não coloquei fotinho, eu não coloquei nada, mas o conteúdo que tem ali dentro é diamante. A live, as lives que estão aí no feed, elas são pedra bruta, mas dentro tem diamantes. As pessoas não sabem. Quando você começa a colocar os comentários, você está lapidando a pedra bruta, porque as pessoas começam a olhar com outros olhos. Entende? Então, vão lá e começou essa semana as lives. Elaine, começou essa semana, segunda-feira. Semana passada eu fiz uma semana inteira também de live. E na semana que vem, pira, o que vai acontecer semana que vem? A gente vai falar sobre empreendedorismo. Eu estou preparando vocês aqui, preparando na vida de vocês aqui o que vocês têm que fazer para poder entrar em ação. E muitos de vocês precisam melhorar os negócios, vocês precisam empreender. Eu vou falar de como você faz para começar, para poder continuar dando os passos, entende? Para governar sobre os seus negócios. Todo mundo aqui tem que governar sobre os negócios. Eu não aceito vocês não governarem sobre os negócios de vocês. Entende? Então vocês têm que governar sobre tudo. Então a semana que vem a gente vai falar sobre isso, sobre esse governo. Beleza? Então vão lá, assistam as lives. Vocês vão ver quanta coisa rica tem lá dentro. Ah, Felipe, mas é você que está falando de você mesmo. Então vai lá e prova para mim que eu estou errado. Vai lá e mostra para mim que se você não tiver acrescentado nada à tua vida, escreve assim no comentário. É só balela. Eu não vou apagar teu comentário. Escreve lá, é só balela. Isso aqui não faz sentido para ninguém. Isso aqui não serve para ninguém, não ajudou ninguém. Só escreve isso. Fechou? Então bora lá. Vai lá e faz o que você tem que fazer. E tamo junto até depois do fim. Encontro vocês do outro lado. Aqui. Quando a gente for fazer alguma coisa presencial, eu encontro vocês aqui. Tá? A gente vai ter o Evolution Day. Quem quiser participar no Evolution Day, mais tarde eu vou explicar mais sobre isso. Vai ser doideira.
tá bom? Tamo junto, até depois do fim. Até mais, galera. Tchau, tchau. Ó, só passando, eu ia desligar aqui agora, eu lembrei de um negócio. O que você pode fazer? Vai lá e divulga essas lives para alguém. Vai lá e assim, ó, é algo que ajudou a sua vida, talvez você conheça alguém que precisa. Vai lá e divulga. Fala, mano, esse cara é muito maluco, olha só, assiste essa live. E aí a galera vai começar a assistir e vai falar, que porcaria. Vou indicar para mais alguém, mais pessoas precisam dessas porcaria aqui. E aí indica, entendeu? Porque isso aí tudo vai ajudar mais pessoas. Tá bom? Aproveita as pessoas que você conhece já construíram. O que os grupos do WhatsApp que você tem aí? Até mais, tchau, tchau.